nome do Davi Luiz apareceu nas manchetes, a notícia caiu como uma bomba, né? Traição, ameaças e até uma citação do caso do goleiro Bruno como exemplo do que poderia acontecer se alguém falasse demais. Um escândalo que acabou abalando a reputação de um dos jogadores mais respeitados do Brasil, conhecido pela imagem de bom moço dentro e fora de campo. Mas será que essa história é mesmo o que parece? Nas últimas semanas, o caso acabou dando uma reviravolta impressionante. O celular da acusadora foi apreendido 3 vezes pela polícia. Na última perícia surgiram indícios de adulteração, prints que parecem forjados, mensagens que não batem com a realidade e até a descoberta de que o aparelho teria sido resetado antes de ser entregue à justiça. Ou seja, aquele enredo onde o Davi Luiz parecia o vilão começa a desmoronar, levantando a suspeita de que talvez ele tenha sido vítima de uma farsa muito bem planejada. Nesse vídeo a gente vai conferir as atualizações desse caso. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Bom, vamos recapitular essa história, né, de forma bem resumida aqui. Tudo teve início quando a assistente social, a Francisca Caroline, ela afirmou ter se envolvido num relacionamento extraconjugal com o Davi Luiz, né, na época em que ele ainda estava jogando pelo Fortaleza. Até então poderia ser encarado apenas entre aspas aqui, tá, como uma infidelidade. Só que a situação acabou tomando um rumo muito mais sério quando ela declarou que o jogador passou a ameaçá-la, chegando inclusive a citar o caso do goleiro Bruno como exemplo do que poderia acontecer se ela revelasse demais. O que passou pela tua cabeça quando ele disse que poderia sumir com você? Eu me senti ruim, primeiro de tudo, e depois eu me senti como se eu estivesse vendo o caso da Elisa e do Bruno. Elisa Samúdio. A Elisa Samúdio, porque ele deixou claro que poderia me fazer sumir e nada nunca chegar até ele. Segundo a Carol, o contato entre eles teria começado pelas redes sociais e os encontros aconteciam em hotéis. Porém, quando ela se negou a aceitar algumas propostas do jogador, como, por exemplo, formar um trisal entre ela, Davi e mais uma amiga, né? Então, ele teria mudado de atitude, né? De carinhoso passou a ser agressivo. Tudo isso mudou quando ele me fez um convite, que foi de um trisal. Ele queria ter uma relação sexual com você e mais uma amiga. Sim. Quando houve a negação por minha parte e também por parte da minha amiga, o Davi começou a mudar. Ele falava comigo num tom mais grosseiro, um tom mais ameaçador. Ela também relatou que teria recebido uma oferta em torno de R$100 mil para poder encerrar de vez essa história, mas que teria recusado como uma boa dama que é, uma boa moça de família que é. Quando ele fez uma das últimas ameaças, que foi sobre o meu filho, eu falei pra ele que iria denunciar novamente. E aí ele falou assim, olha, eu vou te dar 100 mil e aí você some da minha vida. E aí de imediato eu falei pra ele que eu não queria. E aí ele perguntou pra mim se eu iria denunciar ele ainda. Por medo, falei que não. Bom, assustada, ela então registrou o boletim de ocorrência, né, já conseguiu de imediato medidas protetivas da justiça e acabou divulgando ali prints, áudios que, segundo ela, comprovavam tudo o que estava acontecendo. E, enquanto isso, o Davi Luiz negava qualquer envolvimento, afirmando que nunca chegou a se encontrar com ela pessoalmente. Eu nunca ameacei ninguém. Eu nunca ameacei essa pessoa, nunca estive com essa pessoa pessoalmente, nunca estive no hotel que ela fala que eu estive, até mesmo desde a semana passada foi disponibilizado para a imprensa, para todo mundo que quisesse, o e-mail original do hotel confirmando que eu nunca estive lá. Ele até disse que chegou a trocar algumas mensagens, mas nada além disso, tá? Nada de ameaça, nem nada disso tudo que acabou virando, né? Segundo ele, as conversas se limitavam a mensagens trocadas de maneira esporádica e toda a história não passava de uma invenção, né? Eu tô aqui de coração aberto, falar para vocês que errei sim, trocar mensagem com essa pessoa, mas eu nunca ameacei nem ela, nem ninguém na minha vida. O jogador chegou a fazer inclusive um pronunciamento curto, deixando claro que ele pretendia resolver a questão na justiça. Eu nunca estive com essa pessoa pessoalmente. As medidas legais já estão sendo tomadas e eu espero que a justiça seja feita o mais rápido possível.
e todo mundo venha saber a real verdade. Foi nesse cenário, entre acusações pesadas e a reputação de bom moço em ruínas, que o caso ganhou uma força e se tornou um dos assuntos mais comentados do país. A essa altura, para muita gente, a imagem de Davi Luiz já estava comprometida. A imprensa explorava cada detalhe para poder gerar audiência, enquanto ele era praticamente condenado pela opinião pública. Mas, na semana passada, novas informações vieram à tona e levantaram a suspeita de que talvez tudo não passasse de um plano ardiloso da própria mulher. Davi Luiz é inocente? O que aconteceu foi que, como havia prometido, o zagueiro decidiu se defender na justiça no melhor estilo atacante, tá? Partindo aí, saiu da posição dele que é de zagueiro, foi pro ataque, né? O Davi Luiz, ele entrou com uma denúncia contra a assistente por calúnia e difamação, e a partir daí a coisa começou a ficar cada vez mais complicada para a senhorita Caroline. Após a decisão judicial, a polícia apreendeu o celular de Carol, não uma nem duas, mas 3 vezes, e foi justamente na última perícia que surgiu a grande reviravolta, né? O aparelho apresentado havia alguns indícios de adulteração. Segundo os investigadores, antes de entregar o celular à justiça, ela havia feito um reset completo. Sabe quando você vai vender o celular e apaga tudo lá para poder entregar o celular ali novinho para a pessoa? Né? Então foi isso, né? Acabou apagando dados que poderiam comprovar sua versão. Um movimento estranho, né? Convenhamos, né? Para quem em tese não teria nada a esconder e que poderia reforçar ainda mais o seu discurso de vítima. Como assim apagar? Apagar por quê? Não faz muito sentido, né? De acordo com as informações divulgadas aí pelo colunista Anselmo Góes do O Globo, né, um laudo da Polícia Civil do Ceará apontou que o celular entregue pela denunciante passou por redefinição de fábrica antes da análise, suspeito, né? Além de indicar possíveis sinais de falsificação das mensagens usadas como prova. O Ministério Público, com base no parecer do perito Cássio Tione Almeida de Rosa, também destacou a existência de indícios de adulteração no conteúdo atribuído ao jogador. Bom, lembra do print, né, de conversa entre os dois? Pois é, tudo indica que teria sido forjado. Até mesmo a forma de escrita atribuída a Davi Luiz foi considerada incompatível com seus textos anteriores. Até a mão que aparece na imagem lá da fotografia, né, do print, parece que não era dela, né? Bom, para completar, descobriu-se então que o celular da Carol passou pelo Factory Reset, exatamente um dia antes de ser apreendido pela polícia. Essas informações vieram à tona graças a um relatório do Cellebrite, né, um software israelense aprovado pelo STJ para extração de dados e investigações, e um novo laudo da própria Polícia Civil. Ou seja, parece que o jogo virou. É claro que não dá para afirmar de imediato que Davi Luiz é a verdadeira vítima da história, mas parece evidente que boa parte das pessoas decretou um veredito apressado. Não seria a primeira vez que algo assim acontece, não é? Quem aí não se lembra do caso da Nájila Trindade em 2019, quando acusou o Neymar de estupro, e se não fosse por uma gravação que ela mesma fez, talvez o atacante tivesse enfrentado consequências sérias. Isso não significa aí que todos os jogadores ou os homens, de maneira geral, sejam inocentes em situações desse tipo. Ainda assim, né, o Davi Luiz chegou a trocar algumas mensagens com ela, mas longe do que tudo, né, foi contado aí como as ameaças, né, e toda essa bagunça que acabou virando, né? Tá longe disso, né? Mas hoje em dia também ficou muito mais fácil para alguém destruir então a reputação de outra pessoa sem que os fatos sejam analisados a fundo. No caso do Davi Luiz, o processo segue em andamento e se nada novo aparecer, ficará cada vez mais claro que a acusação pode ter sido inventada e, como já vimos em outras ocasiões, se isso se confirmar, dificilmente a denunciante sofrerá alguma consequência. O que é triste, né? Ela deveria, caso comprovado, pagar muito caro na justiça para que sirva de exemplo para outras mulheres que acreditem que a melhor maneira de tomar algum destaque, ganhar alguma vantagem na internet, ou enfim, qualquer âmbito que seja então acusando alguém falsamente, né? Bom, após toda essa reviravolta, né, fica a dúvida aí. Será que o Davi Luiz foi realmente vítima de uma armação? A opinião pública foi rápida demais em condená-lo? E se ficar provado que tudo não passou de uma farsa?
Você acha justo que a Carol não sofra nenhuma consequência? Bom, eu quero saber a sua opinião. A imagem de bom moço do zagueiro ainda pode ser recuperada ou esse episódio marcou demais aí a carreira dele para sempre? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. E caso ela seja condenada num eventual processo, que pena você acredita que ela deveria pegar? Até o próximo vídeo. Tchau!